Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa, né? Estamos muito felizes com essa roda de conversa, um tema muito interessante. Já é a terceira roda de conversa, né, vereadora Edir? Né? Que bom! Terceira roda de conversa. Muito obrigada, estar novamente com toda essa parceria da Acalanto, com a vereadora Edir Macedo, com as pessoas para a gente poder falar sobre assuntos tão maravilhosos, né, vereadora? É muito importante, vocês fazem um trabalho maravilhoso, eu quero aqui cumprimentar a Calanto Longevidade, na pessoa da dona Maria da Conceição, toda a sua equipe, você junto na equipe, todo mundo trabalhando com comprometimento emocional, sensibilidade à prova de tudo, então eu quero parabenizar vocês, e sempre aqui, junto com o nosso pessoal, eu quero aqui parabenizar e agradecer os ensinamentos do Fernando. O Fernando nada mais é do que médico homeopata, psicoterapeuta e mais algumas atividades ainda que ele exerce. E agora aprendi mais outra agora, de concentração, de meditação. Esse mapinha que você mostrou para a gente agora aqui foi muito importante. Então, eu gosto muito de fazer o trabalho com vocês. A Celiana também, com a gente aí. Celiana também, ela é fisioterapeuta, né, Celiana? É fisioterapeuta. Isso, sou fisioterapeuta. Isso é muito importante. Hoje a físio, gente, é Covid, tem que ter fisioterapia. É idoso, tem que ter fisioterapia. Problema da coluna, fisioterapia, enfim, é uma área que realmente está muito atuante, né? Muito atuante essa área. Eu quero aqui também me colocar sempre à disposição e lembrar do nosso projeto de lei, né? Um dos projetos para os idosos, né? Para os idosos. Nós temos vários projetos, vários. 2 mandatos de deputado estadual, 4 mandatos de vereadora, tem que ter projeto, né? Se não tiver projeto, não vinga, né? Não fica 20 anos na vida pública. Mas, porque eu tenho pessoas maravilhosas, como vocês, que nos dão ideias, sugestões. Eu quero cumprimentar o pessoal que está nos assistindo aqui, os internautas que estão nos assistindo aqui. Eu tenho certeza que muita gente já se interessa. Eu me lembro que o que a gente participou, o segundo, depois eu recebi muita ligação, WhatsApp, mensagens pelo Facebook, Instagram. Está tendo sucesso, viu, Silvia? Tendo sucesso, isso é muito bom. E é muito importante, né, vereadora, que é todo um projeto, né, toda uma construção para levar saúde e informação para as pessoas, né? Então, essa é a questão da Acalanto, ter tanto cuidado com isso. A Conceição está de, assim, parabéns para todos os projetos dela, né? E muito bom essa parceria, justamente o que nós estávamos conversando há um tempo atrás, o quanto é importante políticas públicas e essa questão do cuidado, né? Fala do seu trabalho, fala de tudo isso que você já vem construindo nesses 20 anos. Fora o Hospital do Idoso, bom, quando eu fui deputada, nós criamos o CRI, esse Miguel Paulista, Centro de Referência do Idoso, depois criamos em outras regiões também. São Miguel Paulista foi, como você, Fernando, começou o exemplo, lá em São Mateus, né? Nós tivemos o nosso início do CRI em São Miguel Paulista, com todas as áreas, né? Psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, psiquiatra, médicos de várias especialidades. Então, é uma atuação que eu tinha como deputada estadual dentro dessa área. E também, agora nós estamos aguardando aí que seja aprovado o projeto do Hospital do Idoso. E também nós já criamos o Conselho Curador do Idoso. O Conselho Curador do Idoso é exatamente para garantir, né, com que o Estatuto do Idoso na cidade seja cumprido. E também aquela lei de repúblicas para idosos de baixa renda. Vários projetos, e agora nós temos também uma boa notícia, que a prefeitura, nós aprovamos no programa de metas da prefeitura, que contempla a criação de 60 equipamentos voltados ao atendimento dos idosos até 2024. Quer dizer, são 60 equipamentos daqui até 2024. Iremos acompanhar e vamos passando para vocês, para e passo aí. E também nós falamos a semana passada com o secretário da Saúde, Écio Aparecido, porque nós temos um espaço aqui na Vila Prudente que pertence à prefeitura e que eles estão utilizando agora para o metrô, mas o metrô já está entregando a área. E essa área é uma área muito grande, e aqui na Anhangamelo. Então, nós queremos aí, nós pedimos para ele que seja criado aqui, ou seja implantado o CCI. O que é o CCI? O Centro de Cuidados Integrados.
exatamente para as pessoas de vulnerabilidade, e principalmente para os idosos, porque são pessoas de todas as áreas, situações que perderam a autonomia, né? Então, uma grande parte delas são idosas, uma grande parte são pessoas idosas, né? Então, esse CCI, aqui na Vila Prudente, vai ser muito bom. Aí o secretário ficou de avaliar, ficou de mandar a equipe técnica, né, para ver se a gente consegue trazer para cá o CCI. E a gente também tem, assim, muito trabalho de equipamento de ginástica para idoso, né? A gente faz muita emenda parlamentar nas praças, CDCs, Clube Desportivo da Comunidade. Vai a família, vai o vovô, vai a vovó, vai a mãe, vai o tio, vai a criança, tem atividades esportivas das crianças, né? E aí as crianças se divertem, tem bastante brinquedo para as crianças, os jovens jogam bola, e os idosos ficam parados lá. Então, a gente está levando, já faz um tempo, equipamento de ginástica para idosos nesses clubes desportivos e também para as praças. O que você vê hoje na nossa região aqui, as praças que tem os idosos ali, fazendo ginástica literalmente mesmo. No Parque Ecológico aqui perto, a maioria é idoso fazendo ginástica mesmo. É saúde, né? Porque exercício físico é saúde mental e é saúde física, né? Só um minutinho. Na verdade, a saúde, né? Nossa roda de conversa tem um médico para falar de tudo isso e também tem uma fisioterapeuta, exatamente de encontro com o que você vem falando, né? Saúde física, mental. Inclusive, agora também tem ligação com os idosos também, não só para os idosos, mas nós conseguimos agora uma lei minha, a gente conseguiu aprovar, tornando as academias como serviço essencial, porque muita gente tem problema de saúde, tem que ir na academia por problema de saúde, fora que o exercício físico aumenta a imunidade, né? Então, nós conseguimos uma lei agora, a minha lei que foi aprovada, sancionada, já por esse prefeito atual, Ricardo Nunes, que foi meu colega na Câmara há 8 anos, vereador comigo. Aprovamos agora e ele sancionou esse projeto que as academias são hoje serviços essenciais, mas tem que ter todos aqueles protocolos, né, restrições, tem que seguir tudo. Eu conheço muitos clubes que eu apoio, vários clubes aqui na região, aqui da Moca, Tatuapé, da Prudência, Copemba, toda a região aqui, a Ipiranga. A gente tem vários clubes, né? várias heterogeneidades, vários clubes, associação, entidades, né? E tem a Mocanda, inclusive, que eu acho que eu já citei aqui, a Mocanda aqui na Moca, e elas estão muito gratas, porque muitas delas estavam dentro de casa, paradas, né? E agora tem também academia que elas podem ir. Tem o exercício físico na rua, que também agora é serviço essencial, mesmo que Deus me perdoe, voltasse a essa restrição total, voltasse que, em nome de Deus, não vai voltar mais, elas tinham que ficar, inclusive, dentro de casa, não poderiam ir nem para os parques, nem para os parques. Hoje, exercício físico é essencial, nas academias, fora da academia, nos parques. Então, são vários projetos aí que a gente vai sempre observando, analisando e fazendo. E vocês também podem dar sugestões, por favor. Eu estou pensando agora, viu, Fernando, numa forma da gente criar uma lei aí, falando sobre meditação. Vamos pensar numa lei onde a gente inclua a meditação como prioridade nos hospitais de idosos, nas clínicas de idosos. Acho que seria isso fundamental. Vamos pensar depois, Fernando, que a gente pode transformar isso em lei. Estou à disposição. A hora que você quiser conversar, conte comigo. É super importante, né? Super importante. Então, é isso, né, gente? A gente tem que continuar sempre juntos, sempre unidos, não é? E aí, cobrando também do governo que serem cumpridas as metas, para que a gente possa realmente levar isso avante, né? E eu estou aqui também para ouvir vocês um pouco, porque já são 19h45, quando for daqui uns 5, 10 minutos, eu tenho que ir para outra reunião, mas eu quero ficar mais um pouquinho ouvindo vocês aqui, sempre me colocando à disposição. Parabéns mais uma vez à nossa amiga Maria da Conceição, o gabinete vereador Edir Salles, junto com Acalanto Longevidade. Estamos lá à disposição, um para ajudar o outro. Tá bom, gente? Um beijo para todos. Né? Um beijo. Obrigada, vereadora. Eu acho que
essa parceria é sempre muito importante, né? Então, para a gente começar a falar do tema, né, nós vamos falar sobre o corpo na maturidade visto sob uma perspectiva multidimensional. Né? Então, para iniciar nossa roda de conversa, né, o Dr. Fernando Pignardi, que é médico, homeopata e psicoterapeuta, que tem muito a nos ensinar, como disse a doutora, como disse a vereadora, muitas coisas para a gente aprender e também para colocar em prática, né, doutor Fernando? Muito bom, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, agradeço, em particular a Conceição, por ter lembrado da gente para nos convidar, a oportunidade que a vereadora nos oferece, a companhia de vocês, de todos que nos assistem. E, assim, falar um pouquinho assim da trajetória, né? Eu, nos anos 90, eu me formei em 80 na Escola Paulista de Medicina e fui estudar fora, e daí, nos anos 90, fui convidado pelo então reitor para levar a homeopatia para dentro da Universidade Federal de São Paulo. E nessa ocasião estava se embrionando o setor de geriatria e gerontologia, e eu não sei se todos têm essa noção, mas a geriatria nasce como uma especialidade exatamente porque o modelo médico restrito à dimensão material, mecânica do ser humano, não dá conta da complexidade da vida na fase madura, né? Essa fase, que é uma fase tão fundamental, às vezes as pessoas falam que a maturidade é um calvário, é a pior fase da vida, etc. Mas isso só acontece se o que se plantou ao longo da vida não foi tão interessante. Quer dizer, se você plantou abacaxi, você vai ter que colher abacaxi. Agora, se você aprendeu a plantar outras frutas, né, você vai poder colher outras frutas. Então, foi isso que a gente descobriu acompanhando inicialmente 1.700 idosos residentes na Vila Clementino, e depois esse número chegou, hoje está perto de 3.000 idosos que são revisitados a cada 2 anos, mais ou menos. E o que isso nos ensinou? Que a má qualidade da velhice está associada principalmente a 2 fatores: a perdas funcionais na parte locomotora e perdas funcionais cognitivas, né? Então, em última instância, a pessoa está acamada, né? Mas, por exemplo, sabe que precisa fazer xixi, então não precisa usar fraldão, e aquela pessoa que não está acamada, né? Ela consegue deambular, mas não sabe que precisa fazer xixi, né? Porque perdeu a cognição. Então, isso no extremo, né? E isso decorre de doenças crônicas. E hoje se sabe que 80% da causalidade das doenças crônicas se deve ao estilo de vida. Isso é tão forte que uma das principais universidades do Ocidente, talvez a escola de medicina mais badalada do Ocidente, que é a escola de Harvard, hoje fala na medicina do estilo de vida, em que o médico deixa de ser apenas um prescriptor de remédio para tudo, né? Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para a dor, remédio para... né? Para ser um parceiro do paciente no momento em que ele vai rever o seu estilo de vida e ver como esse estilo de vida inadequado está gerando doenças crônicas que estão corroendo a sua funcionalidade. Quando a gente se deparou com isso, me veio a seguinte analogia, né? Quando um carro chega pela 3ª vez no mesmo mecânico para trocar a caixa de câmbio, precisa trocar o quê? Precisa trocar o motorista, né? E isso foge ao alcance do mecânico. O mecânico não tem autonomia para trocar motorista, né? E é isso que acontece com a medicina convencional, né? A medicina convencional, por ficar restrita à dimensão material, à máquina humana, ela acaba se sentindo impotente diante da complexidade do ser humano, em particular na fase madura da vida. E por isso a gente adotou tivemos que adotar, sair de um modelo exclusivamente mecânico
para um modelo multidimensional de homem que... deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho. Um modelo multidimensional de homem que nos ajuda a compreender e tornar essa situação mais plausível. Então, vejam, a gente trabalhando, então, com esse modelo, que é um modelo quântico de homem, proposto por um professor da Universidade de Oregon, chamado Amit Goswami, né? Um grande amigo, que inclusive me presenteou com o modelo original numa visita que ele fez à Universidade Federal de São Paulo sob nosso convite, e daí a gente foi desenvolvendo do ponto de vista das ações terapêuticas. Então, vejam aqui, olha, a fisioterapia funcional tem um papel importantíssimo nessa abordagem. Eu estou pegando aqui, por exemplo, a hipertensão arterial, que é uma doença extremamente frequente hoje em dia, é uma doença que, do ponto de vista da medicina convencional, ela é incurável e tratada hidraulicamente, né? Então, assim, a hipertensão dos vasos arteriais. Então, hoje, em medicina convencional, se trata isso com diurético para tirar volume e vasodilatador para aumentar o continente. Então, é um raciocínio exclusivamente hidráulico-mecânico. Entretanto, numa pesquisa que a gente fez com executivos, a gente observou que, como toda doença crônica, né, tudo começa aqui, ó, quando a pessoa se desconecta da sua dimensão supramental ou espiritual. Então, esses executivos, alvo da nossa pesquisa, eram todos desconectados da sua dimensão espiritual e pré-ocupados. Estavam sempre com o foco no futuro, né? A meta de venda, o carro do próximo ano, o aumento da conta bancária, né? E nessa atitude pré-ocupada, a postura física se tornava anteriorizada, né? A Celiana aqui, que deve conhecer essa situação, né? Que todo hipertenso tem uma postura anteriorizada em relação ao eixo da gravidade. E essa postura acarreta perda das pausas respiratórias, todos nós deveríamos respirar em 4 fases, né? Inspiração, pausa, expiração, pausa. Então, as pessoas preocupadas inspiram e expiram, inspiram e expiram. Opa, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Pronto. Então, e daí, essa situação impede o sono reparador. Sem sono reparador, a pessoa acumula, né, polui o metabolismo, em particular, nesse caso, com homocisteína, e isso gera as condições para doença cardiovascular, em particular a hipertensão. Então, o que a gente observa? Que, na medida que você atua aqui na dimensão supramental, né, ensinando pessoas a meditar, a meditação reconecta a pessoa com o seu propósito de vida. Isso ficou muito claro para a gente, que o resgate do propósito de vida é indispensável na fase madura da vida, e, com isso, a pessoa que medita muda de atitude mental, muda de postura física, muda de atitude vital, resgata um metabolismo equilibrado, né, por conta de voltar a ter sono reparador, e deixa de ser doente crônico, né? A gente, no ensaio que a gente fez com 140 idosos de periferia, lá de São Mateus, olha os resultados que a gente obteve aqui, né? Na dimensão mental, uma melhora da memória, melhora do humor, melhora até da postura física. Na dimensão vital,
o hábito intestinal voltou a ser regular, diário, sem esforço, a respiração voltou a ser regular, rítmica, o sono voltou a ser reparador e a disposição para o dia também foi recuperada. Observamos mudanças na alimentação espontâneas, né? Mudança de hábitos alimentares. E, para culminar, 50% das pessoas se curaram das suas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, tivemos um caso de cura de glaucoma, de insônia, obviamente, de obesidade, né? E as dores físicas desapareceram em 60% dos participantes. E isso aconteceu 2 vezes, né? A gente fez com os primeiros 70, tivemos esses resultados, e depois com os outros 70. Está aqui o primeiro grupo, que estatisticamente é equivalente ao segundo grupo, mostrando um caráter de reprodutibilidade que vai de encontro aí ao desejo da vereadora de trabalhar com esse modelo em saúde coletiva, em saúde pública, né? Então, ficamos aqui à disposição para, né, levar essa noção transdisciplinar, isso, né, academicamente falando, tem esse nome complexo, né? Mas é uma coisa que, assim, encanta muito a gente, porque, por exemplo, num sistema público de saúde, eu não sei se, né, acho que a maioria já pensou nisso, a pessoa só entra e não sai, né? Porque se ela tem uma doença crônica, e a doença crônica é, por definição, uma doença incurável, então ela nunca vai sair, porque ela nunca vai se curar. E se você usa esse modelo de medicina integrativa, integrando várias terapêuticas, como vocês viram lá, né? A meditação, a psicoterapia, a fisioterapia, a homeopatia, a acupuntura, revisões alimentares, né? Alimentação funcional e uma boa prática de medicina convencional, você consegue curar pessoas. E com isso a pessoa sai do sistema. Ela não lá, por exemplo, lá no Hospital de São Mateus tem muitas pessoas que hoje só frequentam o hospital para participar do grupo de meditação. E hoje, na pandemia, está acontecendo virtualmente, né? O grupo ficou tão forte que continua existindo virtualmente. As pessoas se reúnem naquele horário, medita cada um da sua casa, e os resultados são incríveis, são maravilhosos. Então, assim, essa tendência de buscar saúde com qualidade de vida, com bem-estar, por meio das práticas integrativas, é uma tendência que eu acho que não tem volta. E até para atender a essa tendência, né, no segundo semestre, a gente está oferecendo um ciclo de diálogos todas as quartas-feiras com esse temário. E é um ciclo com rigor científico, né? Então, assim, é aberto a profissionais de saúde, né? Que podem... que o ciclo é montado todas as quartas-feiras para o público em geral e profissionais de saúde, e aqueles que quiserem se aprofundar nas práticas, como, por exemplo, a homeopatia, a fisioterapia funcional, a vegetoterapia, que é um modelo particular de psicoterapia, a acupuntura e assim por diante, daí terão as oficinas específicas, né? Então, fica um convite, quem tiver interesse em saber mais dessa maneira de construir saúde, né, em vez de ficar tomando remédio para ter saúde, estamos à disposição para a gente aprofundar. Tem caminhos para a gente fazer isso. Acho que, como primeira né, contribuição, acho que podíamos ficar por aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não sei se há um chat aberto aí, se tiver alguma pergunta, estamos à disposição para esclarecimentos. É super importante, né, doutor Fernando? Eu acho que essa questão, né, que a próxima pessoa que vai conversar na nossa roda de conversa vai trazer, que é o papel importante da fisioterapia, né? Então, quando a Conceição pensou nessa roda de conversa, o quanto a questão da medicina, da questão integrativa,
e de tudo isso vai vai casando, né? Então, a Celiana Figueiredo, que é a fisioterapeuta, eu acho que ela pode abordar essa questão do estilo de vida, da fisioterapia, o quanto isso é importante para a saúde da pessoa, né, Celiana? Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, Silvia, doutor Fernando, vereador Edir, que saiu, mas, enfim, Everton, que nos acompanha. Obrigada pelo convite, antes de mais nada. Gostei muito da apresentação da vereadora Edir, do doutor Fernando, falando sobre essa questão do envelhecimento, da longevidade, o que a gente pode fazer aí com as práticas de medicina integrativa para melhorar a saúde do indivíduo, né? Porque é óbvio que envelhecer vai fazer com que o indivíduo desenvolva perda muscular, perda óssea, né? Tem todos aqueles problemas relacionados à idade, ao envelhecimento, mas existe uma forma, especialmente se nós focarmos na medicina preventiva, no ato simples de respirar bem, introjetar esse sentimento da respiração adequada, desenvolver uma técnica meditativa, melhora a imunidade, melhora a atividade cardiovascular, melhora a respiração, melhora a concentração. A gente sabe de todos os benefícios da meditação. E o que a vereadora colocou aqui para a gente em relação ao desenvolvimento de parques para estimular a atividade física, eu achei fantástico. Quanto mais parques nós tivermos para estimular o nível de atividade da nossa população, tanto melhor será no sentido de prevenção dos comprometimentos musculares, articulares, que tanto acometem não apenas os idosos, né? Mas há tantos indivíduos aqui que têm vida sedentária, que não desenvolvem a prática de atividade física, porque nós bem sabemos que a partir da terceira década de vida, do ponto de vista da musculatura, nós já perdemos 1 a 2% por ano, né, de massa magra, de massa muscular. E com o envelhecimento, se o indivíduo não desenvolve nenhuma atividade física, a tendência é isso se acentuar e desenvolver um processo que nós conhecemos como sarcopenia, que não é apenas a perda de massa magra, perde músculo, perde fibra muscular, enfraquece. Então, se você tiver hábitos alimentares saudáveis, uma prática de atividade física semanal, pelo menos 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, tiver um cuidado nesse sentido, tanto melhor será o seu envelhecimento, que se envelheça com saúde, com qualidade de vida. E a medicina integrativa, ela traz para a gente toda essa visão do indivíduo como um todo, não apenas no aspecto físico, mental, social, emocional, porque nós somos um todo. Então, se praticarmos atividade física, por mínima que seja, pelo menos meia hora, 2 vezes por semana, semanalmente, né, ano após ano, com uma dedicação assim realmente pontual nesse sentido, e se tivermos aí um acompanhamento médico e todas essas práticas do ponto de vista de medicina integrativa, a começar pela meditação, que tem tantas outras coisas que se pode fazer, eu acho fantástico. Eu acho que o indivíduo só vai crescer nesse sentido. E como bem falou também o doutor Fernando, a gente não sabe respirar, porque a gente não pausa, a gente não pensa na respiração, porque a respiração é um ato automático. Você já nasce, a partir daquele momento ali do corte do cordão umbilical, respira sozinho, sem a ajuda, né, da mãe, no caso. O indivíduo já passa a respirar sozinho. E esse músculo, o principal músculo da respiração, o diafragma, ele não cessa de trabalhar enquanto vida o indivíduo tiver. A meditação, ela não trabalha apenas os principais músculos da respiração, trabalha a respiração como um todo. E nós precisamos reforçar, no sentido dos exercícios respiratórios, ter uma atenção especial em como você respira durante o dia, para que também possamos ter uma qualidade de vida melhor. O sono também melhora, não apenas com os exercícios físicos, mas aqui, como foi bem pontuado, com relação à meditação. Melhora o sono, melhora a imunidade, o indivíduo só tende a evoluir. Eu acho essa política de incentivar a meditação nas escolas,
nos parques, nos hospitais, eu acho fundamental. Achei muito interessante a prática de medicinas integrativas ter sido absorvida pelo SUS, porque a população mais carente realmente sente deficiências nesse sentido, e uma vez acolhida, os resultados são muito positivos. Então, eu também me coloco à disposição para perguntas, questionamentos em relação à minha área, aqui, a atuação da fisioterapia, a gente está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que tem um chat aqui, não sei se tem alguma pergunta. Tem, Silvia? Seu microfone está desligado, Silvia. Silvia, seu microfone continua desligado, a gente não te escuta. Agora voltou. Isso. Doutor Fernando, tem duas perguntas. A primeira é da Roseli, que ela pede para o senhor falar um pouco sobre reabilitação do idoso. Então, a reabilitação do idoso depende muito da abertura desse idoso para se mobilizar animicamente, né? Assim, na verdade, a cristalização do idoso decorre da cristalização da atitude mental desse idoso. Então, por isso que a gente dá uma importância enorme para o resgate do propósito de vida, em particular na fase madura da vida. Nós temos um grupo que se reúne, por coincidência, amanhã, toda última sexta-feira do mês, tem um grupo, já com mais de 10 anos de existência, que tem como objetivo do grupo o resgate do propósito da vida dos participantes. E isso faz milagres mesmo. Nesse grupo tem vários casos de milagre, vamos dizer assim, né? Pessoas que já tiveram 2 AVCs, 3 cânceres, e assim, graças a essa reconexão com o propósito da vida, estão aí desfrutando, eu diria, acho que a melhor palavra é essa, desfrutando a plenitude da sua maturidade, né? Porque a maturidade é um momento que, se eu souber aproveitar, vamos dizer, a conclusão, né? É a colheita da vida. Então, as pessoas que sabem fazer isso se beneficiam desse olhar. Então, eu acho assim, fundamental ter essa noção multidimensional, essas várias dimensões da pessoa, para que ajudar alguém a se reabilitar, porque toda doença é uma oportunidade, é um convite à plenitude, toda, sem exceção. A dificuldade, muitas vezes, está que o tratamento, em vez de ajudar a pessoa a ouvir essa mensagem, a se transformar, cristaliza a pessoa naquela condição. E aí, digamos, os benefícios não vêm à tona. Eu acho tão interessante essa visão, né? Porque você acaba trazendo essa visão de que a doença, ela não é impossibilita a pessoa, pelo contrário, visto numa ótica de transformação, de inúmeras possibilidades. Né? Então, assim, eu fiquei doente, agora eu tenho pressão alta, eu tenho um comprometimento, acabou a minha vida. Não. Se você começar a olhar sobre uma ótica diferente, as coisas podem ser diferentes, né? E seguindo nessa linha de doenças crônicas, tem a Maria Aparecida, que perguntou o benefício da meditação para a fibromialgia. Então, com a sua colocação, me ocorreu lembrar o seguinte: o papel fundamental do cuidador, né? E especialmente o cuidador não familiar, porque a gente está cansado de ver aquela criança que, junto com os pais, é muito inconveniente, faz birra e tudo,
e junto com a babá é uma beleza de ser, né? Algo parecido acontece com o idoso, né? O idoso que é exclusivamente cuidado por familiar tende a ser um problema. O idoso que encontra um cuidador, que frequentemente é um anjo, né? Tem oportunidades incríveis, né? Tem aquele, eu não me lembro, acho que é os, não sei se é os Intocáveis. Os Intocáveis. Os Intocáveis, né? É. Que tem a história de um negro cuidador, de um cara que estava muito... Aquilo é um filme lindo, poético, mas é uma realidade. Eu assisti muitas cenas daquele filme no cotidiano dos meus atendimentos. Então, assim, destaco aqui a importância de bons cuidadores, né? Cuidadores que tenham essa visão ampliada do momento da maturidade e que possam dar esse suporte para que a pessoa possa atravessar a sua cristalização, a sua rigidez, né? Então, é bem interessante isso, é bem interessante. E se a gente falar especialmente em fibromialgia, e aí eu acho que a Ciliana vai ter coisas para acrescentar além do que eu vou dizer, a fibromialgia é hoje muito bem entendida, não mais como uma doença reumática, mas como uma doença neurológica. Então, é uma doença que está ligada ao eixo psico, neuro, imuno, endócrino. Ou seja, tudo que eu penso vira impulso nervoso, vira resposta imunológica, vira secreção endócrina. Isso é tão verdadeiro que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é um fato que a gente tem observado, o vírus da Covid, ele não é tão letal. As pessoas que morrem de Covid morrem de si mesmas. Elas morrem da resposta, né, da interferência nesse eixo psico, neuro, imuno, endócrino. Imuno. Então, quem tem uma atitude mental positiva, uma atitude mental de confiança, de fiar junto com a fonte, tende a cursar o processo da Covid sem grandes problemas. Agora, a pessoa que se depara consigo mesma, com as suas fragilidades, com as suas desconfianças, essa tende a ir muito mal. E é o que a gente tem observado, né? Então, novamente, aí entra o papel do outro, né? Seja o profissional de saúde, o cuidador, aquele que vai dar suporte para que essa pessoa atravesse os seus medos, atravesse a sua atitude mental deformada e possa realinhar esse eixo psico, neuro, imuno, endócrino, né? É aí que está a verdadeira vacina. A verdadeira vacina vem da atitude mental correta, né? Tanto é que a gente está vendo pessoas que mesmo vacinadas, acabam adoecendo, né? Porque o vírus, eu não sei se, né, não é tão habitual que eu vou falar, mas o vírus da Covid, como todos os vírus de pandemia, vem de formas de vida em sofrimento, né? A febre aviária, a gripe suína, vem de granjas onde essas espécies, os porcos e as aves, são literalmente torturadas a vida inteira, né? Então, quando a vida sofre, a célula que sofre emana vírus que, na verdade, são panfletos que buscam ser escutados. Por isso que o vírus, ele não quer matar. O vírus quer ser reconhecido. Então, ele quer se reproduzir, ele quer que a panfletagem alcance todo mundo, né? E quem souber ouvir, quem tiver ouvidos para ouvir,
se transforma, e por isso que a gente está vivendo um momento onde a medicina integrativa é importantíssima, porque o que é fundamental nesse momento para superar a pandemia é a mudança de estilo de vida, a mudança de atitude do ser humano diante de si mesmo, dos próximos e do planeta. Né? A gente está vivendo uma crise severa de ecoespiritualidade. Né? Assim, tudo deixou de ser sagrado. O respeito se perdeu totalmente. Então, no resgate do respeito a si mesmo e aos outros que nós vamos superar esse momento e crescer com ele. Né? E eu tenho certeza que a fibromialgia entra perfeitamente nisso. Eu tenho vários pacientes que eram fibromiálgicos, né? E que hoje não são mais. Por quê? Porque realinharam esse eixo psico-neuro-imuno-endócrino. Perfeito. Eu acho que a Selena podia, né? Complementar, com certeza. Ela deve ter muito mais experiência que eu. Eu anotei aqui as duas perguntas em relação à reabilitação no idoso. Eu gostaria de fazer uma complementação, porque, assim, o idoso, só pelo fato de envelhecer, especialmente se for sedentário, como eu falei há pouco, vai desenvolver essa sarcopenia, que é essa fraqueza muscular intensa. A gente, com 50, 60, 70 anos, não sobe em árvore como subia na infância, né? Então, assim, isso é nítido para todo mundo. A reabilitação, muitas vezes, ela ocorre sem o indivíduo desejar, porque vem uma doença neurodegenerativa, por exemplo, que o impele a realizar a reabilitação. Então, ele tem que se submeter a isso. Mas eu achei muito pertinente aqui, quando o doutor Fernando falou, que, assim, as pessoas adoecem e a doença meio que desperta para a vida. Olha que interessante. Eu tive uma paciente que ela descobriu-se uma artista né? Peças lindas, lindíssimas, manuais aí que ela desenvolveu durante uma doença neurodegenerativa. E fez exposições, e a gente descobre escritores, e incrível, né? Poetas, né? Pessoas aí falando da sua experiência dentro da doença e fora da doença, um resgate, muitas vezes, né? De situações aí vivenciadas. Então, a reabilitação no idoso, às vezes, ela ocorre simplesmente pelo enfraquecimento ou pela doença neurodegenerativa, mas essa reabilitação, ela poderá ser evitada se a gente tiver uma prática de atividade física precoce. Ou ela pode ser muito mais branda se no envelhecimento eu já estiver aí com, digamos assim, uma condição física não tão acometida, não tão comprometida. Então, o recondicionamento é muito mais fácil de se fazer, de se desenvolver. Em relação à fibromialgia, eu concordo integralmente, no sentido que o doutor Fernando falou, que muitos dos nossos pacientes extremamente comprometidos, com essa fibra dolorida, né? Assim, anos após anos, tomando diversos tipos de medicamentos e fazendo reabilitação, terapias analgésicas, eletroestimulação, para a gente tirar a dor através de equipamentos, que usam termoterapia, crioterapia, exercício físico, tudo isso melhora muito. Mas o interessante é que a gente observa que algumas pessoas, enquanto não resolverem suas questões emocionais, espirituais, a coisa não caminha a passos largos, né? Então, realmente, tem que ter essa ação integrativa, transdisciplinar, né? Não só multi, não só inter, mas transdisciplinar, para que o indivíduo possa se enxergar como um todo, né? E outra coisa, que envelhecer eu também não acho que seja terrível, eu acho que a gente pode aproveitar muitas coisas, eu acho que é um momento de descoberta também. Nos últimos, a gente não teve aí dados recentes do IBGE, infelizmente não vamos ter, não tivemos ano passado, esse ano, toda essa questão aí política, econômica, enfim. Mas a pandemia da Covid-19 veio dizimar milhares de pessoas, a gente tem visto, né? Realmente, isso nos afeta a todos, e a fisioterapia aqui tem um papel crucial
não apenas no sentido da reabilitação física, neurológica, mas também respiratória, né? Porque a COVID, ela deixa sequelas do ponto de vista motor, ela deixa sequelas do ponto de vista de cognição, ela deixa sequelas do ponto de vista cardiológico, ela deixa sequelas do ponto de vista respiratório, e a gente precisa entender essas complicações todas e trabalhar em cima de todas elas, mas não vendo o indivíduo como um braço, uma perna, um pulmão, um coração apenas, ele é um todo. Então, a terapia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, a medicina, todos nós, profissionais da saúde, temos que ter assim, essa visão ampla do indivíduo, né? Mais globalizada, para que, de fato, possamos atuar dentro das nossas atividades, quer seja melhorando a força dele, se ele tem uma fraqueza muscular, melhorando a condição respiratória, se ele tem uma disfunção pulmonar, né? Trabalhando muitas vezes, como hoje eu recebi no consultório um paciente traqueostomizado, que passou um mês na UTI, foi entubado, ficou 15 dias entubado, só conseguiu sair com traqueostomia, hoje foi ao consultório para que nós fizéssemos a decanulação, estamos iniciando um processo de decanulação, e ele chegou com uma série de dúvidas, quer dizer, tem muita coisa para a gente fazer agora, nessa situação, nessa pandemia, para melhorar a condição respiratória das pessoas. Mas ele não veio só com isso, ele veio também com uma polineuropatia, né? Falou, olha, Ciliano, eu estou com comprometimento nos 4 membros, eu estou com formigamento, eu estou com déficit de força, veja quanta coisa a gente precisa trabalhar. Mas tudo isso se junta, fazendo todos esses trabalhos, mas também com essa visão que o doutor Fernando traz aqui hoje para a gente, né? Que a Acalantos desenvolveu aqui, essa oportunidade para a gente falar cada um da sua área, mas enxergar o indivíduo como um todo, de uma forma integrada, né? E isso é muito importante, né? Uma das perguntas que veio é assim, o comprometimento dos pulmões, Celiana. Como é que é isso na fisioterapia? Eu acho que uma das maiores preocupações, né? Olhando para o que vocês falaram agora, né? As pessoas acabam só olhando para o pulmão, para a questão respiratória, e não para o indivíduo todo, né? Como um todo, Então, depende do acometimento que esses pulmões tiveram aí, né? Porque existem pessoas, como eu disse, que são entubadas, alguns precisam só do oxigênio. Teve só o que a gente chama de hipoxemia, diminuição dos níveis de oxigênio no sangue. Aí passou por uma fase de oxigenoterapia, exercícios de reexpansão pulmonar, alguns desenvolvem aí quadros de hipersecreção, mas sai disso porque isso é o mais fácil, né? Quando não chega à fase de intubação, esse tratamento costuma ser mais tranquilo. Quando intuba, traqueostomiza, em geral, deixa sequelas muito maiores, né? Então, essa fraqueza tende a ser mais intensa, e para recuperar esses pulmões, leva um tempo. Então, precisa avaliar caso a caso. A recuperação existe, ela deve ser iniciada o mais precocemente possível, porque quanto mais tempo demorar, mais comprometimento da víscera dos pulmões em si o indivíduo pode ter. Então, o quanto antes ele iniciar uma série de exercícios, óbvio que primeiro a gente avalia para identificar onde que tem que atuar mais especificamente, né? Mas quanto mais precoce forem os exercícios respiratórios, a utilização, muitas vezes, de incentivadores, que são aparelhos para melhorar a condição respiratória, ou até de ventilação não invasiva, que são aqueles aparelhos portáteis que o indivíduo leva para casa, né, liga na tomada, capta oxigênio do ambiente, passa por um sistema de turbinas, é ofertado através de uma máscara durante o dia, durante atividades, né, ou durante o sono, que muitos vêm aí com comprometimento também da qualidade do sono, muito grave, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? A gente precisa avaliar direitinho para ver o que ele precisa de imediato e a longo prazo, né? Médio, longo, dependendo da situação. Uma coisa muito importante que você pontuou, né? Fazer uma avaliação. Então, muitas pessoas que acabam acometidas de Covid, elas acabam, eu acho que
de alguma... Eu ouvi, eu sou psicóloga, eu tenho ouvido de alguns pacientes, eu comprei tal aparelho, eu estou fazendo isso. Então, eu falo que não é uma automedicação no sentido de eu vou fazer isso para melhorar. Então, a avaliação de um profissional, principalmente de um fisioterapeuta, e uma fisioterapeuta que, como você, né? Porque você trabalha essa questão neurológica também, de como é isso. Então, é uma avaliação do indivíduo como um todo, como disse o doutor Fernando, né? Para que eu veja qual é o melhor tratamento, né, Selena? Sem avaliar não dá para falar, eu posso falar de forma generalizada. Acomete, uns menos, outros mais, um é mais brando, outro é mais intenso. Então, só quando a pessoa chega, que a gente vê, pontua, faz os questionários, né, faz todos os testes, faz uma espirometria, que é um teste que avalia a função pulmonar, faz prova de força da musculatura respiratória, faz a avaliação da força como um todo, dos membros, se consegue ficar sentado, se consegue, só fica apenas deitado, se consegue ficar de pé, enfim, são vários testes realizados para que você consiga ter ali uma fotografia da condição dele, com o passar dos dias você vai montando um filme, né, e vai trabalhando em cima disso para resgatar e devolver para a sociedade da forma mais plena possível. Né? E a importância de você ver um trabalho integral. Então, muitas vezes a pessoa precisa de um fono, precisa de um fisioterapeuta, precisa efetivamente ir ao médico, porque, como disse o doutor Fernando, ele precisa ser tratado, porque acometeu alguns órgãos. Então, realmente é um cuidado. Né? O doutor Fernando falou uma coisa muito importante. O Covid, ele traz esse autocuidado, né? De como eu vou olhar para mim psicologicamente, de como eu vou lidar com essas questões emocionais que traz a finitude, a minha qualidade de vida, né? De como eu vou lidar com tudo isso, né? Então, é muito importante olhar para a pessoa num todo e olhar para ela também no contexto da família, né? No contexto do cuidador, de como o cuidador, como a Calanto traz cuidadores, que vai auxiliar a pessoa, de quanto é importante procurar cuidadores especializados, pessoas competentes, exatamente, e que tenham essa questão, né, Selena? O cuidador, Silvia, ele é uma extensão do nosso trabalho. É um negócio, assim, fantástico. O cuidador, você chega, orienta e ele reproduz. E você monitora, porque eu, como fisioterapeuta, às vezes eu vejo o paciente 2 vezes na semana. E o cuidador está todos os dias, 24 horas. Como disse o doutor Fernando, são verdadeiros anjos mesmo, né? É um serviço que tem tornado-se cada vez mais especializado. As pessoas que a gente tem acompanhado, essas empresas mais sérias, né? Elas realmente têm grupos muito preparados, preocupados. Eu chego na residência, às vezes, porque a gente atende no consultório e eventualmente visita os pacientes. E o cuidador pergunta: o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu acho isso muito, eu gosto muito de ouvir essa frase, eu acho isso muito importante e impactante. O que mais eu posso fazer? Quer dizer, ele sabe que todo aquele trabalho dele, né, ainda talvez tenha um outro profissional vem de fora com outra experiência, alguma coisa mais que ele pode melhorar a condição de vida do paciente, né? Eu acho que para o doente é melhor ainda do que para mim, como profissional, ouvir isso. Eles estão preocupados comigo, né? Eu sou a peça-chave. Né? O doutor Fernando, né, ele fez essa questão da criança com a mãe, do cuidador, né, doutor Fernando? Com certeza. A gente viu a importância, né, dessa relação de cuidado, dessa relação de acolhimento, né? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E quantas vezes, né, a pessoa vai encontrar a sua plenitude na velhice, né? Porque passou a vida inteira lá amarrada em preconceitos, em crenças, em educações distorcidas, né? E, às vezes, vai se libertar nessa fase madura da vida, né? É o que a gente vê nesse grupo de maturidade que busca o propósito da vida. Eu vejo
cenas de libertação encantadoras, né? É muito legal. Aliás, quero deixar aqui essa porta aberta, né? Se alguém que está nos ouvindo tiver interesse, eu estou à disposição. E não só nisso, né? A gente está num momento onde resgatar a medicina ampliada, a medicina né, tradicional, porque eu não sei se todos têm essa noção. A medicina ocidental, ela nasceu de uma separação que a igreja fez, né? A igreja separou o corpo do homem da alma e disse, olha, aqui ninguém tasca, a alma é só da igreja e não pode mexer. Então, sobrou para o leigo fazer uma ciência da matéria e uma medicina da matéria. Porém, nenhuma medicina original, nenhuma medicina tradicional faz essa separação. Então, há cerca de uns 8 anos, a gente vem resgatando uma medicina, porque só sobrou medicina tradicional no Oriente, né? Medicina tradicional chinesa, ayurvédica, tibetana, né? E, claro, as medicinas dos povos originários, né? Que também é uma medicina da complexidade. Mas, classicamente, a gente vem resgatando a medicina grega, né? Que era a medicina que era praticada em Epidauros, tipo 600, 700 antes de Cristo. E é uma medicina maravilhosa, né? Porque ela parte, tudo começa com um banho. Então, valorizando a água, né? O banho que vai amolecer as couraças, a cristalização. Daí, após esse banho, a pessoa dorme e sonha. E esse sonho é trabalhado com o auxílio da visão dramática, do teatro. E, assim, o alcance disso é fantástico, né? É fantástico. Então, até né, quem tiver interesse, a gente tem aí uma previsão de oferecer um programa termal no 2º semestre. Quem quiser experimentar essa oportunidade, essa vivência que parte do banho termal e leva à saúde, também pode entrar em contato conosco que eu passo os detalhes. Então, ficam 2 convites aí nessa nossa noite. O programa termal no 2º semestre, para quem quiser resgatar uma medicina da pessoa inteira, e esse grupo que já existe há mais de uma década, com ênfase no resgate do propósito da vida, em particular na fase madura da vida. Tem uma pergunta, uma pessoa colocou uma pergunta, qual profissional pode atuar com a meditação? Existe algum profissional específico, a pessoa perguntou? Eu acho que não. Veja, meditar é que nem andar, nadar. Todo ser humano nasce pronto para meditar. Todo. Né? Então, todo ser humano pode nadar. Alguns nadam, outros não nadam. Né? Todo ser humano pode, sei lá, aprender a dirigir carro. Uns aprendem, outros não. E assim por diante. A meditação nada mais é do que colocar em ação o hemisfério direito do cérebro. Né? O hemisfério esquerdo do cérebro vive nesse mundo do tempo e do espaço, da razão, da análise, da lógica. O hemisfério direito vive na eternidade, numa outra dimensão que não tem nem tempo nem espaço, é a dimensão onde a gente sonha. Né? O sonho não tem nem tempo nem espaço. Às vezes você sonha, acha que você ficou, sei lá, uma eternidade ali sonhando, e daí você vê, você acorda, era uma sonequinha, passou minutos. Né? Então, nós temos essa chave, esse portal para a eternidade. E podemos visitar a eternidade quantas vezes a gente quiser ao longo do dia, se a gente souber o caminho. Né? Se a gente souber entrar... Lembram do Harry Potter? Não tinha aquele pilar lá no metrô, que ele entrava no pilar e ia para outra dimensão? Então, se a gente aprende a entrar em outra dimensão, você entra a hora que quer, sai a hora que quer.
Então, a meditação é isso, ela é disponível para qualquer pessoa. Infelizmente, hoje, né, como aumentou muito o conhecimento científico sobre a meditação, tem muita coisa sendo oferecida com o nome de meditação que não leva a pessoa ao estado meditativo. Faz muito bem, não estou dizendo que faz mal. Relaxa, melhora a respiração, faz um monte de coisas boas, mas não necessariamente leva a pessoa para o estado de consciência meditativa, que é muito particular, né? A gente, quando medita, está com o cérebro em ondas, um funcionamento como se a gente estivesse em sono profundo, porém estamos plenamente alertas. Vamos dizer, eletroencefalograficamente falando, é isso que acontece com a meditação. E isso nos leva a esse universo da eternidade, esse universo onde, digamos assim, a gente encontra a fonte. Hoje, em física quântica moderna, o nome desse lugar que a gente acessa quando medita é campo de Higgs, né? Que é o nome científico atual para aquilo que as tradições chamavam de paraíso, de Shambhala, de Nirvana, né? E vamos dizer, é uma dimensão constituinte da hierarquia da realidade. Uma coisa bem concreta. Os gestores que meditam geram projetos e soluções naturalmente sustentáveis. Excelente, não é? Meditação. Como é que é? Pode falar. Pode falar. Eu ia perguntar para o doutor Fernando se ele pode deixar algum contato, alguma coisa para as pessoas que estão interessadas, tem algumas outras perguntas, né? Tá. Né? Sobre meditação e reiki, algumas perguntas assim. Se tem Olha, eu tenho um número de WhatsApp que fica à disposição, que é 11 9 9624 2028. 11 9 9624 2028. Então, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. Assim que eu tiver uma brechinha, eu respondo. Não tem problema. Doutor Fernando, foi uma aula mesmo, né? Por conta do tempo, né? Nós vamos ter que parar essa roda de conversa, mas eu acho que a Conceição poderia ampliar esse tema na próxima roda de conversa, trazer algumas questões, né? Ver essas questões todas de como talvez fazer uma meditação, né? De como isso é importante, trazer algumas evidências para as pessoas fazerem. Até porque essa questão toda da pandemia, de isolamento, você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso online, você pode praticar meditação para encontrar esse equilíbrio, né? Que você pontuou, que é tão importante, que eu falo que essa é a nossa vacina, né? Esse é o nosso sistema imunológico. Com certeza, com certeza. Né? Cuidando de tudo. Porque, às vezes, doutor Fernando, a gente fica tão preocupado em controlar o externo e a gente fica muito descontrolado. E eu acho que eu falo para os meus pacientes, essa é a porta aberta para qualquer coisa entrar. Quanto mais equilíbrio, e quanto mais discernimento, clareza mental, quanto mais você conseguir ter gratidão e todas essas coisas que a meditação traz, a atenção plena. Por exemplo, quando você vai comer, quando você vai tomar banho, quando você vai fazer qualquer coisa da sua vida. Porque, às vezes, as pessoas acham que meditação é você ficar 1 hora meditando. O que acontece? A meditação da atenção plena tem mostrado que não. Que, a partir do momento que você presta atenção no momento presente, você já está colocando tudo isso num eixo. Não é verdade, doutor Fernando? Com certeza, com certeza. Tanto é que, assim, a condição sine qua non para meditar é saber ficar no presente. Né? Tem um caminho para o presente. Né? Por exemplo, um dos recursos que ajuda muito a estar no presente são alguns exercícios do Jinshin Jitsu, que é uma técnica japonesa que, outro dia, até eu estava falando numa reunião clínica no Hospital Sírio-Libanês, e tinha lá um pessoal que já está praticando Jinshin Jitsu e puderam perceber, é um recurso,
Assim, e eu acho que o importante aqui, para, né, para poder encerrar, senão a gente vai se estendendo, mas é assim, existe método para tudo, né? Então, existe método para estar no presente eu me concentro, é um passo a passo, é que nem aprender a nadar, né? Precisa primeiro entrar na água, né? Não adianta eu ler 5 livros sobre natação e pular no meio do oceano, porque acho que não vai dar muito certo, né? Precisa ir passo a passo. Pula na água, aprende a respirar na água, tal, não sei o quê, e uma hora você está nadando. Meditação é a mesma coisa, né? E assim, a meditação só funciona se eu incluo a meditação no cotidiano da vida, né? Às vezes eu encontro uma pessoa que faz parte de algum... A gente tem vários grupos de meditação, né? Então, eu saí de férias, e aí, como foi? Então eu não meditei. Eu falei, mas tomar banho, você tomou? Não, tomei, todo dia. Tá bom. Então, você tomou banho, por que não meditou, né? Porque é isso, meditar é qualquer coisa que a gente faz, escova dente. Umas coisas mais simples, né, doutor Fernando? Às vezes a gente complica tantas coisas, né? E muita gratidão pela sua aula, pela sua explanação, de coisas tão simples que fazem a diferença na vida das pessoas, né? Na nossa vida, na vida das pessoas, né? Gratidão, acho que por conta do tempo nós vamos encerrar, né? Eu vou pedir para a Celiana, né? Encerrar, Celiana, falar essa questão toda, resumir um pouco o trabalho que nós tivemos na roda de conversa hoje, agradecer muito a Conceição por essa iniciativa de trazer informação e saúde para as pessoas, né, Celiana? Sim, com certeza. Eu estava pensando aqui, né? Meditação é um treino, né? Fantástico, mas é assim, é um empenho, como disse o doutor Fernando aqui, você reforçou também, como traz benefícios, mas precisa treinar, precisa realizar todos os dias, não desestimular, porque tem um aspecto realmente faz uma diferença na vida. Eu comecei há pouco tempo, viu? Confesso, não estou tão treinada, mas já estou fazendo, estou melhorando. Olha, eu acho que a iniciativa da Conceição, dessa roda de conversa, foi fundamental para que nós pudéssemos falar da longevidade, dessa visão transdisciplinar, do indivíduo. Eu acho que todos nós crescemos com isso, agradeço muito. Eu acho que, a partir de agora, as pessoas vão encarar o envelhecimento como um momento pleno, um momento que pode ser vivido, óbvio que tem situações adversas, mas a gente pode, a despeito de qualquer patologia que se tenha, ainda assim ter um sentimento de amor, né? De alegria de viver, né? de esperança, né? Independentemente da condição que enfrente. Porque eu tenho casos e casos no meu dia a dia, aqui na minha atividade profissional, doenças às vezes tão comprometedoras e as pessoas ainda, né, animadas, preocupadas em criar, em desenvolver alguma coisa, em deixar um legado. Eu acho isso maravilhoso. E eu concordo com a ideia da meditação em grupo. Legal. Não, só exemplificando isso que você acabou de falar, o Stephen Hawking, né? Exatamente. Mexeu um olho só. Olha tudo. E falava às multidões, né? Então. Né? Incrível, né? A complexidade humana é espantosa, né? Espantosa, é verdade, é verdade. Olha, agradecer muito ao doutor Fernando e a você, Celiane, e a vereadora, né, por essa oportunidade, por tudo o que ela proporcionou, né? Eu acho que, assim, é uma parceria e todos nós podemos contribuir para as pessoas saberem mais, para as pessoas buscarem a informação, né, para as pessoas buscarem a saúde, né, e encontrarem o equilíbrio, né? Como disse o doutor Fernando, nós estamos vivendo um momento de transformação. Né? Então, as pessoas falam um momento ruim, um momento bom, eu falo não, é um momento de transformação. E que a gente consiga olhar para a gente realmente transformar essas questões todas na nossa casa, na nossa vida, que isso vai reverberar para a humanidade. Né? Então, às vezes, a gente quer fazer tantas mudanças lá fora, e às vezes as pequenas mudanças, como atenção plena, como cuidado com a saúde, né? Eu sou psicóloga e trabalho a terapia cognitiva, então, comportamento, pensamento, quanto é importante tudo isso, que você vai fazendo com que as mudanças vão acontecendo, né? Porque as pessoas, às vezes, são
muito reativas, né? Então, elas reagem também aos nossos comportamentos. Então, como você disse, comecei a meditação, então já tem alguma alteração, né? E é isso que vai fazendo a diferença, né? Boa noite a todos. Obrigada, Conceição, por tudo isso, né? Obrigada, Calanto, por essa oportunidade, pela vereadora também, que faz trabalhos maravilhosos, né? Obrigada a todos que assistiram hoje à noite. Gratidão. Obrigada, Silvia. Obrigada.